Bom, como eu já repeti aqui reiteradamente, a Netflix é uma empresa satânica e agora, segundo o professor Felipe Leão, cinéfilo, tá? Ele vai explicar por que a Netflix é culpada por destruir o cinema juntamente com a Marvel. Visto e eu gosto de fazer, é dar uma olhada em críticas de filmes de antigamente. Porque existe muito esse revisionismo histórico, né? Não tem mal o que fazer, não, Genética? São muito considerados hoje em dia, são filmes que são muito criticados de antigamente. Inclusive Vértigo. Corpo que Cai, próprio Psicose. Sim. Você vai pegando vários filmes que com o tempo eles vão ganhando uma revisão. O Massacre da Serra Elétrica, era um filme que foi, repudiado, proibido em países. Sim. E uma coisa que eu consigo ver é muito uma diferença muito grande do que era o produto blockbuster até ali meados dos anos 2000 pro que a gente tem hoje em dia. Sim. E eu sei que você é um grande inimigo da teoria de que antigamente era melhor. Sim. Mas antigamente era um pouquinho melhor, não é? Por que nossos blockbusters não são mais tão bons como eram antigamente? Na verdade, assim, quando você parte da questão da crítica, é interessante a gente pra te entrar nesse diálogo. Porque nós da crítica temos um papel fundamental que hoje a gente não enxerga muito bem porque a gente está em atuação no presente. Mas nós da crítica, a gente acaba revelando e dando luz àquilo que historicamente teve valor. E aquilo que não teve valor na história acaba sendo esquecido pela própria crítica e, portanto, no debate público, no dia a dia. Então, assim, teve muita porcaria também no passado. Só que, como a gente não viveu aquilo no cotidiano, no dia a dia, a gente não sente isso porque a gente vê só as coisas boas. Acertou. Nós resgatamos as coisas boas. Acertou. E aqui, no dia de hoje também. Nos dias de hoje, a gente fala das coisas boas, mas a gente está falando cotidianamente das coisas ruins. O que faz com que a gente tenha a impressão de que, como tem muita coisa porcaria junto das coisas boas, logo, no passado, como a gente só revela as coisas boas no dia a dia, então, logo, no passado, as coisas eram melhores. Nossa, perfeito. Caramba, cara, essa é a melhor explicação. Nossa, essa foi a melhor explicação possível pra essa papagaiada de antigamente era melhor. Essa foi a melhor explicação do antigamente. Mandou a real, hein? E tinha que mandar a real pro Igor 3K. Porra! Claro que a gente precisa sempre, e aquilo que a gente discutiu lá no início, a gente precisa sempre contextualizar o tempo histórico, entender qual é cada tempo. E é claro, eu sempre digo, por exemplo, que se eu for definir um momento histórico da história do cinema que foi talvez o mais relevante, está ali, década de 60 e meados, 50, 60, 70. New Hollywood ali. Isso. Bom mesmo, hein? Ó, a galera aí, eu sou um dos que incentivam muito que se assista a filmes não estadunidenses, tá? Mas esse período aí do cinema americano era... 80, quando entra os blockbusters modernos, com Spielberg. Era brabo, hein, gente? Cinema americano, década de 50... Era brabo, hein? São talvez o grande ápice do cinema e tudo mais, mas é contexto, sabe? O que a gente não pode é fazer essa anacronia de olhar para o passado e entender o passado só com aqueles filmes que a gente deu luz para eles. Não é só esses filmes que existiam, né? Eu falo muito nesse sentido, por exemplo, quando você pega bilheterias, assim. Sim. E sempre, pra mim, é sempre um choque, assim. Sempre que eu vou dar uma olhada, e eu sou nerd, a gente até conversa às vezes por tema, assim. Sou muito nerd de olhar e falar assim, quero ver quais foram as bilheterias de cinema de 94. E você vai, tipo, do começo do ano até o fim do ano, você vai vendo uma qualidade de filmes. Sim. Por mais que tivesse ali Soul Academia de Polícia, Debi Lloyd, que é um jovem clássico da comédia. Alguns filmes que talvez sejam uma coisa mais rasteira, mais de humor de momento. Você começa a olhar umas coisas boas. Sim. E hoje eu vejo coisas boas completamente fora do circuito das bilheterias, assim. Então, se pegar um excelente filme, Tar. Porra, Tar não foi top 5 de bilheteria em país nenhum. Sim. Sabe? O próprio Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme que, por mais que tenha tido ótimas críticas, ele não performou nos primeiros lugares de bilheteria. Então, você acha que é uma percepção errada minha isso? Dessa questão dos blockbusters de antigamente terem um pouco mais de qualidade do que hoje? Eu não diria que a questão de qualidade, porque, por exemplo, e aí a gente tem que precisar fazer um caminho mais longo. Se a gente for pensar
o cinema como uma mercadoria dentro desse contexto, e o cinema, ao contrário das outras artes, sobretudo, é uma arte que nasce já no capitalismo industrial. E, portanto, nesse contexto, diferente das demais artes que performaram o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua linguagem, conseguiram amadurecer a sua linguagem em outro contexto, mais lento, mais devagar e tudo mais. Eu lembro que na faculdade, acho que era o pessoal de Frankfurt falava muito sobre cinema. Acho que Adorno também adorava descer o pau de cinema. Isso, perfeito. E aí, enfim, o cinema ele vai performar dentro da lógica do capitalismo industrial. E aí o próprio Adorno vai discutir com a gente sobre a questão da padronização do gosto. Que o capitalismo ele vai tender, dentro da indústria-cultura, em direção à padronização desse gosto. E isso em todas as áreas. Por exemplo, tá tendo um debate aí que essas comidinhas industrializadas aí que vocês gostam muito de comer, bolachinha, esse salgadinho, passatempo, óleo, tá decaindo de qualidade. Tá cada vez pior, né? Tá cada vez pior. Aí, o argumento é que a indústria está lentamente substituindo algumas coisas por produtos ainda mais baratos, para baratear ainda mais a produção e eles continuarem cobrando o que eles compram, sabe? O que eles cobram. Mas eles sabem que eles vão, ao passar do tempo, padronizar novamente o gosto. Então, quem tá tendo esse choque de realidade, que as passatempos não são tão mais gostosas, é provavelmente a minha geração, que comia passatempo lá na década de 90. E aí compara, e aí tem aquele nostalgismo. Mas, e aí tá um debate, é só para de comer, vocês não são criança, tal. Tem esse debate, se isso é comida de criança, comida de adulto. É uma bobajadinha, come quem quer, cada um faz o que quer da vida. Mas o ponto é o seguinte, é um fato, cara. Você vai nos supermercados hoje e você nota que não é mais tipo chocolate. Não é mais chocolate, é tipo assim, produto derivado do derivado do chocolate, sabe? Produto derivado do queijo, não é queijo. Produto derivado do leite, não é do soro do leite. Então isso tá de fato acontecendo, tá, pessoal? Derivado de cacau. Não, assim, eu não tô... Por enquanto, eu não tô conseguindo lembrar o termo correto, sabe? Mas tá virando assim, composto, bebida tipo, bebidas derivado, sabe? E isso de fato tá acontecendo. Mas eles sabem que por enquanto pode ter uma rejeição de vocês, mas o público não vai deixar de consumir a passatempo. Então daqui a pouco padroniza novamente o gosto, sabe? E aí que eu vou falar pra vocês. Por que eu sou tão anti-Ambev? Porque a Ambev faz isso com você, bebedor de cerveja. Se a Ambev quiser trocar o milho por besorro, ela vai trocar, ela vai conseguir fazer lobby, vai aprovar, e vocês vão tomar cerveja de besorro e vão ficar quietos. E conforme o capitalismo vai avançando, e hoje a gente já discute sobre capitalismo tardio, essas contradições ficam ainda mais exacerbadas. E é isso que a gente vê hoje. Então, desde sempre, afinal, o cinema é inserido dentro do capitalismo industrial, o cinema tende ao padrão de gosto. Se a gente for pegar a Hollywood da década de 50, ali, os blockbusters que a gente pode dizer naquela época eram os westerns, né? E os westerns, eles tinham um certo padrão. Mas ainda assim, a lógica da década de 50 ainda é menos avançada no que tange às contradições desse capitalismo do que a gente percebe hoje. Então, essa padronização do gosto ela é mais sentida ainda mais conforme vai se desenvolvendo esse capitalismo. E quando você pega a década de 90, você consegue ver dentro do blockbuster ainda uma diversidade de produção. Hoje, cada vez mais esse padrão vai se acentuando e parece que tudo é muito a mesma coisa, segue o mesmo padrão, a mesma lógica. E isso em várias dimensões. Não só os que chegam na sala de cinema, como também aqueles que vão direto para o streaming. É o tal da lógica do cinema de algoritmo, da Netflix, que é uma lógica massificada. A gente aumenta o número de produções, faz com que o espectador tenha a crença de que ele tem acesso a mais coisas, só que essa quantidade de coisas não se confere à diversidade de fato do que vai ser assistido, porque é tudo muito parecido. Justamente para que se construa um padrão, e o padrão vende com mais facilidade, para que você possa assistir o próximo. Né? Essa é a lógica que importa na contemporaneidade, é o que eu gosto de chamar de espectador ansioso, é a construção de um espectador ansioso. É esse espectador que demanda muito mais do próximo produto do que o que você está assistindo nesse momento e, portanto, a história se apaga. A história não existe nesse sentido. Você vai ao cinema e o que importa... Você vai para o filme da Marvel, por exemplo, que a gente citou agora há pouco, e o próximo filme da Marvel é sempre o mais sombrio. Agora vai. Incrível, etc. Você vai para o filme... Agora vai. O próximo da Marvel vai. A galera vai para assistir a cena pós-crédito, cara. É brincadeira.
É uma empresa satânica. Porcaria. Mas chega na cena pós-crédito e diz, não, é o próximo filme que importa. Porque é ali que tudo que aconteceu aqui, é lá que vai estar importando a parada. Aí tu vai assistir. É a mesma. E aí naquele, não, mas é o próximo, é o próximo, é o próximo. Então é essa a lógica de um espectador ansioso. Que o próximo filme, o filme seguinte, é o que realmente importa. É a obsolescência do que veio antes para a construção de um consumo novo no que vem depois. Mas o público pega essa fórmula também. Pega, porque vende. O padrão vende. Não, mas pega, tipo assim, no sentido de colar. Colou, né? Marvel colou até agora. Mas também pega no sentido de, tipo... Olha, não sei mais se eu quero... Acho que os próprios fracassos de bilheterias nos filmes de herói desse último ano é um pouco disso também, né? Uma prova de... Pô, legal essa fórmula, mas ela gasta. Gasta, e por isso que, assim, o capitalismo ele vive de crises, né? E essas crises, elas são cíclicas, porque, enfim, você demanda de acúmulo infinito de riquezas, mas para acumular infinitamente essas riquezas, você encontra barreiras de acumulação. Essas barreiras são os momentos onde o capitalismo precisa ser criativo à custa do que for, pode ser guerra, pode ser, seja o que for. Isso, historicamente, sobretudo Hollywood, impera nesse sentido. Quando você encontra essa barreira, você criativamente deve romper essas barreiras para continuar acumulando. E a Marvel, supostamente, vive esse momento de crise pelo qual ela deve superar. Inclusive, o próprio PH fez um vídeo muito interessante com relação a isso, onde ele discute a Marvel Spotlight que eles estão fazendo agora, né? Que é um caminho que eles estão tentando usar ali para jogar aquilo que antes não estava fazendo muito sucesso, joga ali pro Spotlight, que é uma categoria B da Marvel, e vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo antes que estava dando certo, sabe? Então, Traz o Robert Downey Jr. de volta. Tem que trazer o Robert Downey Jr. de volta. Ele era... O carisma da Marvel era ele. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A princípio, parece que a Marvel vai tentar voltar ao que estava antes e não tentar fazer algo novo. Mas é isso. Encontra essas barreiras, quebra ela, custa do que for e vambora. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Muito Felipe. bom, cara. Muito bom. Professor Felipe aí, sempre Seja muito... bem-vindo ao canal. Sempre muito ponderado. O que mais que ele tem aqui? Existe filme de pós-terror. Por que a Netflix acabou com a pirataria? Cultura woke. Marvel é arte, olha lá. Professor, eu quero começar nosso podcast trazendo uma... Ligando o ar-condicionado. Ligando o ar-condicionado. O Don Simpson, ele é um executivo da Paramount nos anos 90 e ele disse o seguinte: Abre aspas. fazer dinheiro é a única obrigação de quem faz filmes. Não temos obrigação com fazer história. Não temos obrigação com Certo. fazer arte. Nossa obrigação é fazer dinheiro. Certo. E para fazer dinheiro, talvez seja necessário fazer história, fazer arte e dizer algo importante. Dá para um filme que ele é pensado em ser um blockbuster e fazer dinheiro, ele ser uma expressão de arte também? Com certeza. Esse é uma grande questão que envolve a cinefilia como um todo, na verdade. Se a gente for pensar o jovem cinéfilo que começa, ele passa por etapas, assim, na sua formação de gosto e tudo Mas mais. você, Uma Chico. coisa que eu também sempre falo sobre a questão da formação do gosto, como o gosto é construído, conforme você vai entrando na cinefilia. E a gente encontra algumas barreiras dentro desse caminho, né? Uma primeira barreira, assim, que a gente sempre encontra é justamente esse lugar onde você vai ali nos starter packs, você começa com Tarantino, você começa com o Fincher, o Paul Thomas Anderson e tudo mais, e você vai entrando. E quando você vai para a segunda barreira e você começa a descobrir um pouquinho além, você tende a recusar Hollywood, né? Falar, não, aqui só tem porcaria. Só tem bosta. Só a Europa faz filme bom, só o Japão faz filme bom. E aí você começa a recusar aquilo que é produzido dentro de Hollywood. Eu costumo dizer, inclusive, que um caminho... Quando você adquire uma cinefilia saudável, eu acho que é até importante passar por essa etapa de recusa de Hollywood pra você conhecer coisa nova. É bem coisa de adolescente, né? Mas... Hollywood, adolescente é tipo os pais, né? Cara, presta atenção. A jornada do cinéfilo é a jornada de um adolescente. Então, como é que é a jornada do cinéfilo? O cinéfilo começa com Hollywood. Aí depois ele entra na adolescência, que é a negação de Hollywood. A fase que ele vira ateu, vira roqueiro, segue o Jones Manuel na internet, faz e acontece. Aí ele começa a dar uma envelhecida. E ele começa a dar uma envelhecida, puta, ele tá cansado e tal, ele vai tendo um retorno pro cinema de Hollywood. E aí vem a fase adulta, a vida adulta, o velho. E aí ele começa a ter os gostos de velho. Aí ele começa a gostar de Transformer 1, ele começa a gostar de Resident Evil, do Paul W.S. Anderson, ele começa a gostar
Que mais? Ele vai ver um filme bom ali, vai achar um filme bom do Adam Sandler, vai gostar de um Velozes e Furiosos, começa a gostar mais dos episódios 1, 2 e 3 do Star Wars, ele taca fogo na camiseta dele do nerdinho lá, do Jovem Nerd, e fala, não, o Jovem Nerd tá errado, os episódios 3 são bons, tá? Então ele começa a gostar de uns filmes assim, meio de velho e tal, ou seja, é igual um adolescente, né? É igual um adolescente. Ele gosta muito, ele fala assim, pô, Titanic de fato é um filmaço, o James Cameron é pica. Porque ele já tá adulto, entendeu? Então ele vai ter o retorno, que é basicamente o adolescente. O adolescente começa ali a criança começa ali nos braços da família, tudo que importa é a família. Vem a adolescência, vem a rebeldia, né? A negação da família, não quero estar com a família, quero estar com meus amigos descolados, quero ver coisas descoladas, tá? E aí ele começa a dar uma envelhecida, ele fica cansado. Por quê? Porque ele começa a se chocar com a realidade, ele percebe que as coisas não são tão fáceis. E até que ele fica idoso e ele tem um retorno para se transformar no seu pai. Tá? O pai se torna o filho e o filho se torna o pai. É a corrente da vida, entendeu? Então, não sei em qual fase da sua cinefilia você estará. Você está nesse momento. Mas eu sei onde você estará. Que é de volta pras bobajadas, pros blockbusters. Tu vai começar a ver filme velho, ver blockbuster dos anos 80, 90 no Letterboxd e dar 5 estrelas e fazer uma puta análise. Tá ligado? É igual o pai. E todo velho também. E vai gostar de um filme de samurai também, né? Vai gostar de um filme de samurai. Vai começar a gostar de Bang Bang, né? Vai assistir John Ford. Aí você lá com 30 e pouco. John Ford é pica demais mesmo. Não sei onde eu tava com a cabeça que eu não escutava, que eu não assistia. E porque velho gosta disso. Velho gosta de Bang Bang. Velho gosta de filme de samurai, né? Aí tá vendo Akira Kurosawa. Então é tudo a mesma coisa. E velho gosta de o quê? Velho gosta de anime. Velho gosta de anime. Aí vai assistir uns Estúdio Ghibli, né? Velho gosta de anime. Vocês já pararam pra pensar como o velho gosta de anime? Gosta de Naruto, cara? É impressionante como o velho gosta de Naruto, cara. É impressionante, cara. Tá? Então é isso. O cinéfilo nada mais é do que um adolescente normal, tá? Quando você volta, você tem de fato uma cinefilia mais saudável, que você descobre que tem coisa ali em Hollywood que é interessante, inclusive dentro do blockbuster você começa a descobrir coisas interessantes. E esse caminho parte muito dessa lógica de que o que é mercadológico não consegue atingir um valor artístico. E aí, a minha questão é a seguinte: dentro do capitalismo industrial, a partir do capitalismo industrial, tudo, e aí desde Marx, a gente volta lá atrás, ele já dizia pra gente que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Logo, após o capitalismo industrial, o que vai ser arte então? Se tudo se transforma em mercadoria, se toda expressão artística, mesmo que o artista deseje fazer arte a partir daquilo, se transforma em mercadoria, o que é arte a partir do capitalismo industrial? O que é arte a partir de então? Então, a expressão artística, esse negócio, o que é arte, que rolou muito no Twitter aí, né? Tá muito em voga do seu contexto. A gente acaba incorrendo num erro de avaliar a arte como um fator essencial na história, como se ele tivesse uma essência histórica e, portanto, ele é perene, a sua condição, a sua característica, a sua definição, ele é perene na história e você define de uma maneira só. Não, a arte é um valor histórico dialético que percorre ao longo da história e cada contexto demanda de uma classificação específica de acordo com esse tempo. Então, hoje, inserido sob o capitalismo industrial, inserido sob esse contexto, a gente deve definir arte sob essas condições, e não aquela que em algum momento histórico anterior, pretérito, a gente fez, né? Então Marvel é arte. É arte. Agora, a grande questão... Que arte que é outro problema. Isso é uma coisa interessante, Edson, porque muita gente começa a definir arte como um elogio. Isso aqui é uma... Né? Mas a arte não é elogio. A arte pode ser boa, pode ser ruim, pode ser má e pode ser boa, né? Em termos de valor mesmo, histórico. Os nazistas faziam arte, sabe? Então, arte não é um elogio. Isso a gente precisa ter em mente também. O que você poderia dizer pra mim, assim, se pudesse aqui exemplificar um bom filme que é um produto mercadológico pensado em arrebatar bilheterias e também é uma boa expressão artística do seu diretor e não vale Titanic. Vertigo, o corpo que cai. Tá.
Vamos pegar as maiores bilheterias de todos os tempos, os 2 primeiros lugares? Avatar, Titanic. Todos os filmes do James Cameron. Todos os de... Tá aí. Grandes filmes, maravilhosos. Mas pra citar um ainda um pouco mais recente, Avatar 2 tá aí, né? Mais recente. Mas pegar um filme como Planeta dos Macacos, do Matt Reeves. Puta, bom pra caralho. Nossa. Terceiro, maravilhosos. Muito bom. Então tem o próprio Guardiões da Galáxia 3, Bom. lindo. Então, assim, tem muitos exemplos recentes, inclusive, que abarcam essa grande indústria hollywoodiana que a gente, pô, muito valor ali. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Rapaziada, escuta o professor ali. Escutem o professor.